Senhor amado Deus e eterno Pai, eis aqui, Senhor, o teu filho, Senhor, eis aqui o teu servo, eis aqui, ó Pai, este homem, Senhor, que eu creio que durante essa semana inteira, Pai, quando ouviu que um convite foi feito ao seu coração para ministrar essa palavra, Senhor, e eu creio que teu filho se esforçou, se comprometeu, Senhor, se empenhou, Senhor, em buscar a Tua palavra para trazer um alimento, Senhor, que possa preencher o nosso vazio, trazer um alimento direto dos altos céus, que possa revigorar as nossas forças, Senhor, que possa verdadeiramente com Teu Santo Espírito, Senhor, nos convencer, Senhor, dos pecados, Senhor. Por isso, usa o Teu Filho nessa noite. Usa o Teu Filho, Pai, de uma forma especial, Senhor, aonde o Teu Espírito Santo, através dele, Senhor, como ferramenta usada, venha tocar em nossos corações e nós venhamos sair daqui nessa noite, Senhor, verdadeiramente diferente, Senhor. Verdadeiramente, ó Pai, transformado, Senhor, transbordando da Tua presença, Senhor. Usa o Teu Filho, Pai, ser com ele, Senhor. Fortalece ele nesse momento, Pai. Dá autoridade, Senhor, intrepidez do Teu Santo Espírito, ó Pai, para que Teu Filho possa, Senhor, ministrar essa palavra em nossos corações. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Paz do Senhor Jesus, família Redenção. Amém. Louvado seja Deus. Deixa eu só trocar aqui porque eu acho que eu vou ficar sem bateria. E aí eu já adianto aqui rapidinho. Ih, não. Troca aqui que esse aqui tá menos. Aleluia, aquele lá tá bem menos. Amém. Eu quero aproveitar que você está de pé, eu já quero ler para você descansar, para você estar ligado com o Senhor. Abra sua Bíblia comigo, por favor. A mídia está comigo também. Coloca aí, Eclesiastes capítulo 4. Versículos 9 ao 12. Para ganhar tempo, minha versão é NVI, vou ler com você. Diz assim, ó: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Versículo 11. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? 12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Você pode tomar assento glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Obrigado, Dudu. Estou muito feliz de estar com vocês em mais uma noite compartilhando a palavra do Senhor. E quando eu falo feliz de verdade. E sabe, eu tenho pouco tempo, eu vou falar rápido em alguns minutos, em alguns momentos, mas é o que eu falei ali, pegando os últimos detalhes, né? A gente sempre vai pedindo suporte para os profetas maiores. Eu vim aqui nessa noite para ser simples, direto e rápido. Tá bom? Prometo que eu não vou demorar muito. Se eu falar demais, você pode me cobrar. Fiquei preso pela minha palavra. Então, família, nós acabamos de ler um texto que eu acredito que por nós é bem conhecido. Um texto de Eclesiastes que traz para a gente uma grande importância, principalmente nesse decorrer dessa semana que estamos falando a respeito de família. E eu não sei você, se dos casamentos que você participou, você já viu em uma cerimônia esse texto ser lido. Quando o pastor ou o juiz de paz vai fazer ali a sua ministração, usar esse texto para abençoar o casal e dizer felicitações, dando a eles a entender que a soma dos dois com mais alguém faz toda a diferença. Esse mais alguém eu vou te explicar já lá na frente. Só que nessa noite, eu confesso para você que antes de chegar aqui, nessa semana, durante o decorrer de todos esses dias, a começar por segunda-feira, tudo cooperou para eu não estar aqui. Tudo que aconteceu durante o decorrer dos dias
cooperaram para eu não estar aqui. Como assim, Elias? Bom, nós sabemos e com a caminhada cristã você percebe naturalmente que você não caminha só no natural, mas o sobrenatural, ele é real e se manifesta no físico. E muita coisa aconteceu de forma até sobrenatural e se refletiu no físico que entristeceu demais o meu coração. Seja ela emocionalmente, psicologicamente, a Elisa está ali tadinha com febre. E eu sei muito bem que tudo isso já iria acontecer. Nós estamos numa semana onde nós estamos diante da presença do Senhor, trabalhando em prol daquilo que é mais importante para Deus, que é famílias. E não ficaríamos sem sofrer investidas de Satanás. Mas eu louvo o nome do Senhor que mesmo não cooperando os dias para que eu estivesse aqui, o meu coração entristecido com alguns acontecimentos, eu confio no Senhor. Eu aprendi durante a minha caminhada que buscar ao Senhor me dá o sentido de saber o que é o temor do Senhor. E sabe, temer ao Senhor é aquilo que me deixou tão em paz de vir aqui nessa noite dizer para você que eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração poderosamente. E saber que o Deus que nós servimos é um Deus que preza pela nossa certeza de que Ele é quem defende as nossas causas. Ele é o nosso juiz. E se nós quisermos nos defender diante de qualquer situação ou qualquer causa, nós não precisamos dele para resolver os nossos problemas. Mas nós estamos nessa noite para falar a respeito do tema. Você viu ali o cordão de 3 dobras. E sabe, quando eu estava estudando a respeito desse assunto, do texto que me foi proposto, nós tivemos um estudo muito robusto para trazer para vocês. E era tanta coisa que a gente não conseguiria descortinar em um período só. Então a gente resumiu, eu procurei resumir o máximo, mas pedindo ao Senhor que falasse ao meu coração aquilo que Ele iria compartilhar conosco nessa noite, amém? Então eu queria te dizer e te deixar muito à vontade, para te dizer que você não sentou para ouvir o que você quer, mas se você está sentado, você vai ouvir o que precisa, amém? Sabe, o Deus que nós servimos, quando Ele, na sua infinita sabedoria, criou o homem, e Ele cria todos os seres. No Gênesis Ele trabalha de uma forma intensa, exerce todo o seu poder, e aí, no final da sua criação, Ele dá uma seguinte declaração: eis que tudo é bom. Vi que isso era bom. Para aquilo que Ele criava, a colocação que Deus usava era: eis que isso é bom. Só que essa fala muda, e Deus diz: isso não é bom, parafraseando. Como assim? É simples, quando Ele vê o homem sozinho. Quando Deus olha para o homem sozinho, Ele olha e vê que, como diz o texto, não é bom que o homem viva só. O texto em Eclesiastes, Salomão, na sua infinita sabedoria, quando ele narra esse texto que diz que é melhor serem 2 do que 1, ele não está falando tão somente da questão do casamento. Ele também está englobando nisso tudo a questão principalmente do relacionamento de amizade, do relacionamento de trabalho, de um relacionamento entre equipe, tudo para alcançar algo que se deseja ou principalmente uma meta estabelecida. Mas nessa noite eu quero aproveitar esse texto e quero pedir muita sabedoria a Deus para que a gente trabalhe com Ele a respeito de família. Aonde você é o principal personagem. Fica tranquilo, tá? Não vai doer muito. Vai doer só um pouquinho. E quando nós falamos de família, olhando para esse texto, eu vou ficar um pouco nesse texto, só que eu vou usar bastante a nossa Bíblia, beleza? Não tem problema, né? A gente está na igreja, então pode usar a Bíblia de boa, tá? Ainda está liberado. Então vamos fazer o seguinte: quando a gente olha para esse texto, salta dos meus olhos 4 pilares fundamentais e 4 características fundamentais que não podem faltar na nossa família, principalmente quando se fala do cordão de 3 dobras. Você vai ver comigo. Quais são essas 4 coisas? Primeiro, parceria. Segundo, suporte.
terceiro, cuidado, e o quarto, proteção. Se você olhar o texto, é o que o texto diz para nós. Essas 4 coisas, no que diz respeito à nossa família, não podem faltar de forma alguma. E aí, eu queria que, por favor, que a mídia colocasse para mim, Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, eu quero ler com vocês. Coloca para mim, por favor. Isso, na NVI mesmo, que é a minha. Diz assim, ó: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2. Que legal. E aí é que entra o primeiro pilar e fundamental. Eu vou precisar ser rápido, tá? Então, se eu falar muito depressa, você fica ligado, tá? Parceria. Por que parceria? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Dá para construir alguma coisa sozinho? Pouca coisa, né? Mas você sempre vai precisar de alguém para, além de te ajudar, também te dar detalhes que você não esteja percebendo. Quando se trata de parceria, nós estamos falando de projetos. E quando se fala de família, eu preciso te dizer isso: a instituição mais perfeita que foi criada na história da humanidade se chama família. E Salomão, quando coloca nesse texto, quando ele diz a respeito de parceria, o texto diz que é melhor paga do trabalho. E essa parte, se nós tivéssemos na tradução grega, a palavra seria sacar, que quer dizer salário, recompensa, saldo. Mas sabe, quando nós falamos de família, nós entramos principalmente na parceria, na área financeira. E quando fala de finanças na família, meu Deus, é complicado, porque nós sabemos que, às vezes, existe uma organização não tão excelente, que traz um prejuízo, que desalinha o alinhamento familiar e gera em muitos casamentos e muitas famílias, até mesmo intrigas, separações, rompimentos, afastamentos, tudo por conta do money. E quando nós falamos a respeito da parceria, o que nós precisamos entender, e quando eu falo nós, eu queria que agora levantassem a mão todos os homens, por favor. Levanta a mão aí, varão, isso, e não abaixa. O cabeça é você. O cabeça é você. Quando fala de parceria, significa que você não executa projeto nenhum sem a sua ajudadora. Porque se você é o cabeça, o suporte vem junto. Quando fala de parceria, está dizendo Salomão que o salário dos dois é melhor, a recompensa é melhor. Por quê? Ei, porque quando os dois trabalham juntos, o alvo a ser alcançado dobra. Lá em casa, nós não temos 2 salários, nós temos um salário só. Nós não temos 2 trabalhos. É claro que trabalhamos em lugares diferentes. O trabalho é o mesmo. Na nossa casa tem uma caixinha, onde a gente recebe, coloca o dinheiro tudo lá. Se é na conta, tem uma conta, a gente coloca tudo lá. Porque se eu casei com a minha esposa para constituir uma família, para sermos um só, não posso ser uma só quando vai realizar o meu desejo físico. Tem que ser completo. O meu salário é o salário dela. As minhas dores são dores dela também. Hoje, essa semana então, eu fui requisitar ela diversas vezes. E ela ali, não, fica tranquilo, você é homem de Deus, Deus está no controle. E não deixa de esmorecer. Eu não estou dizendo para você que em momento nenhum essa parceria, ela pode chegar a deixar a desejar. Ei, toda parceria bem ajustada requer manutenção. Salomão, quando ele narra o versículo 9, e ele me diz que é melhor ter companhia, ele fala justamente disso. É bem melhor lutar junto em família, e principalmente o esposo confiando na esposa, tendo nela o seu suporte. Os filhos, cadê minha galera? É você mesmo. Confiar nos seus pais, principalmente quando eles têm o domínio de saber o que é melhor para você. O tempo certo de te enviar, como diz a palavra do Senhor, os filhos são como flechas que são lançadas não no alvo que o pai quer, mas o pai alcança o alvo quando ele puxa a flecha com força.
Isso significa para mim e para você que a parceria dos pais na vida dos filhos é puxar o mais perto do peito, porque quanto mais perto, mais longe vai ser alcançado. Parceria. E ei, deixa eu te falar uma coisa, para nós homens que levantamos as mãos, é como a tia Ana Paula ministrou. A palavra do Senhor, coloca aí para mim, por favor, 1 Pedro 3,7. Eu não quero que fique nas minhas palavras. Quando a irmã Ana Paula falou esse texto, eu falei, isso já estava no meu coração. Porque, ei, se nós não tivermos essa parceria, as nossas orações, elas não são aceitas. Não adianta buscar ao Senhor. Olha o que está escrito. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Irmãos, nós homens carregamos nos nossos ombros o senso da responsabilidade. E sabe, o Senhor, quando criou Eva, não criou para ser empregada de Adão. A parceria acontece quando a mulher se encontra no seu lugar de submissão, mas quando o homem se coloca no seu lugar de aquele que faz. Como assim? O homem é quem faz e a esposa ajuda. Lá em casa, quem passa a roupa? Eu. Quem lava mais a louça? Eu. Quem é que varre a casa? Eu. Quem é que faz as coisas? Eu. Porque eu sou o cabeça da minha casa. A parceria não acontece quando eu vou cobrar dela. Algumas coisas ela sabe que eu sou meio chato e estou melhorando nisso. Irmãos, eu sei o que irrita ela. E eu sei de verdade. Eu sei. Por isso que eu tenho que me esforçar para melhorar. Ela é o suporte. E é a mais frágil. Então, a parceria acontece de forma sobrenatural quando a família entende aonde se coloca o seu papel. Eu não posso exigir dela aquilo que sou eu que tenho que fazer. Eu não posso exigir da Elisa aquilo que é ela que tem que fazer. Nós sabemos como fazer dar certo a nossa família. Mas ei, deixa eu te falar uma coisa. Você também sabe. E o Senhor já te falou como fazer funcionar a tua família. Só que deixa eu te alertar para uma coisa. O diabo sabe como desfazer a sua família. E ele é sutil, não tem pressa e nem é espalhafatoso. Ele é sutil, calculista e detalhista. Mas nessa noite, há poder no nome de Jesus para desfazer toda a obra de Satanás na sua família e na sua casa. A segunda coisa para a gente ganhar tempo é o suporte. Eclesiastes capítulo 4, versículo 10, diz assim, se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. O versículo 10 mostra para a gente que nós precisamos, independente dos nossos altos e baixos da vida, buscar na nossa família o suporte necessário para estarmos firmes diante das adversidades. E quando falamos de suporte, não dá para falar de suporte sem a palavra amor. Suporte não é só você levantar aquele que está caído ou aquele que está prestes a cair, mas é também entender as dificuldades do outro. E não dá para fazer isso sem amor. Não dá mesmo. E aí, eu queria que você colocasse para mim, por favor, porque Paulo nos adverte que quando nós estamos dando suporte para outra pessoa, nós de maneira nenhuma buscamos o nosso interesse próprio. Como assim? Porque não dá para dar suporte a alguém sem ser por meio do amor. E não dá para suportar alguém se não for por conta do amor. E Paulo nos diz em 1 Coríntios 13:5, coloca para mim, por favor. 1 Coríntios 13:5. Isso. Não maltratará, não procurará seus interesses, não se ira facilmente, não guarda. Isso é o amor. Quando estamos dando suporte para alguém, a primeira coisa que tem que brotar no nosso coração é o amor. E na nossa família não pode ser diferente.
Se eu faço fora de casa, em casa eu tenho que fazer dobrado. Não olha para si. Filipenses 2,4, coloca para mim, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Quando estamos dando suporte, a gente não olha para a gente mesmo. Eu achei aqui na minha, vou ganhar tempo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Suporte é isso. É eu não olhar só para mim, mas é eu principalmente olhar para o outro. E é não eu buscar só os meus interesses. É principalmente colocar o interesse do outro no meu lugar, na frente dos meus. Nós, quando estamos dando suporte, precisamos servir em vez de ser servidos. Olha o que nos diz a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 4, versículo 10. Eu acho mais rápido aqui, eu acredito. Diz para mim e para você dessa forma. Marcos, capítulo 4, versículo 10. Perdão, 10, 42 ao 45. Diz assim, ó. Cadê aqui? Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Suporte. Suporte. Uma palavra simples, mas que tem um peso muito intenso. Não está falando só de eu estou precisando agora. Para sua família dar certo, você vai ter que tirar o olho de você. Para sua família dar certo, você vai ter que aprender a fazer antes de esperar que façam. Para sua família dar certo, você vai ter que aprender que você é servo e não senhor. Que existe sobre a sua vida um senhorio. 3, cuidado. Eclesiastes capítulo 4, versículo 11. 4:11 diz o seguinte: e se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Esse texto não está falando de relacionamento sexual, tá? Nada disso. Esse texto está falando principalmente de quê? Abrigo e cuidado. Ninguém dorme ao relento. Ninguém dorme com as estrelas na sua cabeça, a não ser que esteja num acampamento, mas não é o caso do texto. O que o texto está dizendo para mim e para você é a respeito de segurança. E quando o Salomão coloca para nós esse versículo bem sutil, ele está nos trazendo a entender que o terceiro pilar importantíssimo para funcionar a nossa família é proteção. Aonde nós precisamos defender a nossa família, principalmente das investidas do sistema. E nós temos visto como de forma sutil, mas de forma em uma avalanche de coisas sujas, estão tentando invadir a nossa família e acabar com o projeto de Deus, principalmente começando pelos nossos filhos. Depois nas distrações, depois no esfriamento, e aí o afastamento e a morte. Nos nossos filhos com excesso de informação, e informação que muitas das vezes é mais lixo do que conteúdo que vai enriquecer o conhecimento. Na distração por conta de diversas coisas rápidas e fúteis que não nos levam a lugar nenhum. E no afastamento porque, ao invés de se comunicar verbalmente, nos comunicamos por mensagens, mesmo estando dentro da mesma casa. Mas nós precisamos, como igreja e família, nos levantarmos como aqueles que são defensores do seu lar, da sua casa e da sua família. A sua família não é qualquer coisa. A sua família não é um objeto qualquer. Eu ouvi uma sexta-feira uma ilustração que mexeu muito comigo, do pastor Pedro, né? Eu quero compartilhar com você. Ele disse o seguinte: imagine um homem que constrói uma casa e pensa em todos os detalhes e constrói muito bem essa casa, mas o charme da casa é o que ele faz no telhado. Ele consegue colocar um telhado tão dinâmico e diferente que é atrativo e chama a atenção daquela casa por aquilo que ele fez. Só que de repente, uma criança joga uma pedra no telhado
Quantos aqui já jogaram pedra no telhado dos outros? Não precisa me falar, só para quebrar o gelo. E quebra aquele telhado. Só que aí, é que eu quero perguntar para você. Você, que fosse dono dessa casa, o que você faria? Você trocaria o telhado ou venderia a casa? Por conta de um pequeno problema. Sem proteção, pessoas estão vendendo a casa ao invés de reconstruir o telhado. Esse é o papel da proteção. E ei, esse papel é teu. É seu. Você defende a sua casa. Você defende a sua família. Só que aí, essa defesa, ela não é feita de qualquer maneira. Não é com a força do seu braço. Não é com o seu entendimento. Nós não defendemos aquilo que temos, ou os nossos, ou o nosso lar, a nossa família, a nossa casa, com a força que temos, a condição financeira, os recursos já granjeados e acumulados. Não é isso. Nós defendemos a nossa família, a nossa casa com as armas certas. Que armas são essas? Armas poderosas e espirituais em Deus. Queria que você colocasse, por favor, Efésios capítulo 6, versículo 11. Coloca aí, por favor, porque o Senhor nos deixou uma herança para tomarmos posse em defesa. Diz assim, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Próximo, por favor. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O 13, por favor. Por isso, vistam. E aí eu queria que você tomasse posse. Vistam. Se o texto está dizendo que é para vestir, significa que a gente precisa dia após dia tomar posse disso. E não sair de casa de qualquer maneira. Você já saiu de casa de roupa de dormir? Não precisa me responder. Você troca de roupa, né? Mas não sai de casa sem vestir as armas do Senhor. Porque elas te garantem proteção na tua casa enquanto você não está lá. Dos seus filhos enquanto eles não estão lá. Da sua esposa enquanto ela não está lá. Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de ter feito tudo. Ei, como é que foi a sua semana? Como é que foi o seu dia? Como é que foram os seus anos de caminhada? Como é que foram os seus momentos de oração ao Senhor? Quando fala de proteção, você não pode reivindicar aquilo que você não faz. Talvez nós estamos perdendo em batalhas que já era para a gente estar vencendo há muito tempo, mas estamos entrando desguarnecido. Estamos entrando em lutas sem saber para onde dar tiro. Eu estou vendo na minha memória aqui, o Espírito Santo me lembrou, e quando a gente estava no paintball, eu sabia para onde ir. Eu sabia para onde ir. Não fui o melhor. O meu irmão, ele já tem o costume de ir mais vezes, e ele era o mais chatinho do paintball. Só que, irmãos, eu sabia onde ir, o que fazer. Mas tinha uma galera, que eu não vou falar o nome, que estava perdida no negócio. Era fácil de achar os camaradas. Mas, ei, no mundo espiritual é a mesma coisa, e não pense que isso não é uma verdade. Pois é. O sucesso que você não está conseguindo é porque você está entrando na luta sem as armas certas. E é por isso que você está sendo vencido com tanta facilidade. A proteção vem quando você se veste das armaduras certas. Só que peraí, eu falei para tomar posse, não falei qual é a armadura? Sem a consciência de que tem algo acessível, você não se move. Coloca para mim, por favor, Efésios do 14 agora. Vamos do 14. Olha as armas que tem preparada para nós. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinturão da verdade. Não dá mais para falar mentira. Vistam a couraça da justiça. Não dá mais para dar jeitinho. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Não dá mais para colocar a faca no pescoço de ninguém, porque a gente não fala só aquilo que a gente quer, a gente fala a verdade.
16. Além disso, usem o escudo da fé. E aí eu quero perguntar para você, como levantar um escudo que você não vê? Como se proteger e usar de escudo aquilo que a gente não vê? É simples. Quando a gente não precisa mais buscar por meios para levantar paredes, porque entendemos que a nossa proteção maior é a certeza de que o Senhor é quem nos defende, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Coloca o 17, por favor. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ei, na sua família, se está faltando alguma coisa, se está difícil defender alguma coisa, se está difícil guardar alguma coisa, a proteção que você precisa está escrito aí. Só que peraí, não basta só ter a certeza de que tem que proteger a família, não basta só ter o acesso às armas, tem que saber usar. E como é que a gente usa essas armas espirituais? Paulo vai nos dizer no versículo 18, coloca por favor o 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. O texto que nós lemos no capítulo 6 de Efésios fala para nós de onde nós temos a condição de que a batalha, que é no mundo espiritual, as armas que são espirituais e a luta espiritual, oração. Você se veste espiritualmente, você busca espiritualmente, você toma posse espiritualmente, e no mundo físico isso se torna uma verdade, porque nada acontece no sobrenatural, no físico, perdão, sem que antes já tenha acontecido no sobrenatural. Ei, nada chega em nós sem que antes aconteça no sobrenatural. Por isso a oração não é uma arma de batalha, a oração é a guerra. Oração não é onde você entra para comprar uma briga, oração já é a briga. Não pense que quando você está orando, você está simplesmente falando alguma coisa. Você está entrando em um lugar aonde você precisa saber aonde você está entrando. E eu creio que nessa noite eu não estou falando só para quem começou na fé, mas eu sei que eu estou falando para pessoas que já estão muito lá na frente. Por isso, ei, seja diligente na sua caminhada. Olhe bem aonde você está desguarnecido. Olhe bem aquilo que você já precisaria estar avançando e com tanta desculpa já está deixando de lado aquilo que você deveria estar fazendo. Proteção. Só que quando eu saio de casa, a Elisa e a Thaline estão orando por mim. A Elisa sabe orar. E não é porque é minha filha. Mas é porque antes de conhecer a Thaline, eu busquei ao Senhor e eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor não vai me dar de todos os detalhes, porque senão aí é covardia demais. Mas por favor, Senhor, uma serva que seja de Deus, Senhor, que ame a casa e que ame a família, e que seja uma mulher de oração. O resto a gente vai ajustando. Porque eu não sou perfeito, então por que eu vou pedir alguém perfeito? E o Senhor, Ele não fez o que eu queria. Ele fez melhor. A Elisa ora do jeitinho dela. Orou até pelo gato dela que morreu, tadinha. Falei para ela que o gato morreu, tadinha dela. Devastei o coraçãozinho dela, mas eu falei, filha, é normal. Depois o papai te dá outro. Mas ei, você não protege a sua família levantando espada não, filho. Você não vai proteger os seus filhos de influências lá na escola. Você acha que vai? Você acha que você vai gritar com ele e ele vai te obedecer, é? Talvez a proteção é o que está faltando há muito tempo num elo familiar, aonde o pai não precisa mais gritar com o filho, porque ele é o cabeça da casa que se levanta como aquele que defende, não aquele que espanca. O dia mais difícil para mim foi o dia que eu tive que corrigir a Elisa com a vara. E eu não bati fraco, tá, irmãos? Eu bati com força, confesso para vocês. Mas sabe,
depois que eu corrigi ela, e ela chorou aquele choro que parecia que não ia parar de chorar, sabe qual foi a primeira coisa que ela fez? Ela saiu do quarto dela, foi correr na minha direção, pedindo colo e falou: pai, eu te amo. Sabe, eu entendi que eu ganhei o coração dela. Eu protejo a minha família. Eu não protejo a minha família sendo autoritário. Eu protejo a minha família sabendo que a Tailine tem uma voz potente na minha casa. Sabendo que eu tenho que escutar a Elisa. Sabendo respeitar o meu papel e buscando no Senhor. Mas vamos lá para o quarto, porque o meu tempo já está indo embora. Eu falei que eu não ia falar muito. É o cuidado. Eita, meu Deus. Cuidado. Como tem sido o meu cuidado? Olha o que nos diz Eclesiastes capítulo 4, versículo 11. Perdão, isso. Eu quero ler mais uma vez com você, dormindo juntos nós já falamos. 12, perdão. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Quando eu li esse texto, e eu olhei para a Elise e para a Tailine, eu falei: como é que tem sido o meu cuidado com a minha família? Como é que tem sido o meu esforço para estar bem com a minha família? Para cuidar da Tailine quando ela precisa, para cuidar da Elise, saber ouvir aquilo que ela quer, e não fazer a minha vontade, impor o meu orgulho. E aí, eu entendi que o Senhor quer de mim aleluia. Principalmente, que eu saiba respeitar o temor do Senhor. Coloca para mim, por favor, Colossenses capítulo 3, versículo 19. Eu não posso ser o cabeça da minha casa sem ter esses princípios na minha vida. 3,19, colocou? Boa. E aí eu olho para minha família. E quando eu olho para mim como marido, como chefe lá de casa, eu tenho que passar por esse crivo aí. Marido, ame cada uma sua mulher e não a trate com amargura. O texto amargura, ele diz, não, só o 19, obrigado. O texto amargura não está dizendo só no sentido de dar a ela um fardo pesado, mas de dar a ela condições que ela não seja amada, entendida, ser colocada em autoestima. Eu costumo dizer que lá em casa a Tailine é a minha esposa, o meu amor. E a Elisa é o nosso bem mais precioso. E aí, o meu amor, ele precisa ser colocado em maior estima, porque eu já entendi o meu papel. O amor, o cuidado envolve na família, ele precisa estar intrínseco na minha vida, na sua vida, principalmente quando nós entendemos que o Senhor colocou a minha família para o meu cuidado. E olha só, coloca para mim, por favor, Provérbios 14, 1. Você acha que é só o dever do marido cuidar da família? Provérbios 14, 1. Coloca para mim, por favor. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos, a insensata derruba sua casa. O texto não está falando de uma mulher que é pedreiro, tá? Que levanta a parede e derruba a parede. Não está falando de um espaço físico, mas está falando de um ambiente. Está falando de um lugar onde se chega e há paz. Mas precisa-se ter uma junção completa. Por isso que, quando o Salomão escreveu esse texto, ele enfatiza que é melhor ser 2 do que 1. Ei, a sabedoria é o que faz a diferença. Irmãs, a sabedoria é o que faz a diferença. A Tailine sabe como me ganhar, irmãos. Ela sabe como fazer eu mudar de ideia. E é o que ela faz. Sabedoria. Eu ia falar que ela me bate, mas é brincadeira, eu não ia falar isso não. Sabedoria, irmãos. E você acha, filhos, que eu não ia falar de você, né? Colossenses 3:20, coloca para mim, por favor. Você acha que ia passar desapercebido a minha galera, né? Colossenses 3:20. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo. Eita, meu Deus. Pois isso agrada ao Senhor. Ei, filhão,
Ei, filhinho, filhinha, tem que obedecer papai. Não é porque só é o versículo de Colossenses 3:20, mas a palavra do Senhor nos diz que é um mandamento. Honra o seu pai e a sua mãe, para que se prolongue os seus dias aonde? Na terra. Obedecer os pais em tudo indica que você confia em alguém que está fazendo o melhor por você. Mas Elias, você não conhece o meu pai, você não conhece a minha mãe. Então obedeça ao seu pai e à sua mãe como se você estivesse obedecendo ao Senhor. Porque eles vão ver em você a transformação que o Senhor faz num jovem ou numa jovem de Deus. Ei, a minha casa, os meus parentes foram alcançados por aquilo que eu demonstrei como filho. Então não se preocupe se você é o primeiro da sua casa que está vindo para o Evangelho ou buscando ao Senhor, mas é você que pode ser o agente divisor entre eles serem alcançados pela palavra do Senhor. Para finalizar, a Bíblia nos diz, no versículo 12 de Eclesiastes 4, pode colocar para mim? Por favor, Eclesiastes 4:12, o finalzinho. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Sabe o que é engraçado? É que Deus, quando Ele dá sabedoria para os homens escreverem, Ele coloca alguns mistérios na Bíblia. O texto começa dizendo: um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E aí Salomão vai dizer, é melhor serem 2 do que 1. Legal. E no final ele termina dizendo, é melhor ao invés de ser 2, ser 3. E aí quando eu estava estudando eu falei, Senhor, aonde é que o Senhor entra na história? Aonde é que eu não estou conseguindo ver o Senhor entrando e fazendo a diferença? E o que é essa terceira dobra que torna tão potente o que chamamos de família? É aí que está. É aí que estão os mistérios de Deus. Porque a revelação dessa palavra é que mesmo sem a gente ver, o Senhor está em todas as nuances da nossa família. A gente é que não percebe. E no final de todas as coisas, no início Ele está lá, abençoando a união e o início da família. Adão estava sozinho, e Deus viu que Adão estava sozinho. E o que Deus fez? Chama Eva e a família. E a família de Adão, vocês conhecem, teve problema igual a nossa. Ou não? Só que mesmo a despeito dos problemas, é uma família que teve a presença do Senhor. E o Senhor se faz presente. E aí, no início da família de Adão, o Senhor estava presente. Mas aconteceu o quê? Problemas, homicídio, pecado, e o Senhor não se falava mais na família de Adão como ele falava antes. E aí Adão foi vivendo, até que surge um filho. E é começado a invocar o nome do Senhor novamente. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Independente dos percalços que a sua família enfrentou e das tempestades que tentaram assolar a tua família, mesmo sem você perceber que o Senhor estava no começo como está agora, mesmo sem você perceber as lutas, dificuldades, Ele estava sempre lá como está até hoje. Você que não reconheceu. E aí, Ele se apresenta no final desse versículo dizendo para mim e para você, ao invés de ser 2, é melhor serem 3. Por quê? Porque quando o Senhor chega, Ele faz toda a diferença. A presença de Deus na nossa família é o que potencializa o alcance de tudo aquilo que nós temos de melhor. A nossa casa é abençoada com a presença do Senhor. Os nossos vizinhos olham para nós não pelos recursos que temos, mas por aquilo que o Senhor coloca de atrativo na nossa vida. E ei, quando o Senhor chega na nossa família, Ele precisa de espaço. Porque o Senhor quer algo da nossa família. O nosso primeiro ministério acontece não aqui na igreja, mas na nossa família. E ele precisa ser um ministério completo, onde o filho exerce uma figura
sacrificial, aonde o Pai ajusta a família e o Espírito faz morada. Ei, a sua casa, a minha casa, é um projeto que o Senhor criou, projetou e preparou para ser a habitação de Deus na terra. Eu queria que você se colocasse de pé nessa hora. A palavra do Senhor nos diz, em Efésios capítulo 2, 19 ao 22, que o Senhor, Ele quer 3 coisas de nós: compromisso, intervenção e habitação. Compromisso porque, segundo o texto de Efésios, através de Jesus, nós nos relacionamos com Deus por meio de uma nova aliança. Intervenção, porque através de Jesus, nós hoje somos parte da família de Deus. E o mais importante de tudo, irmãos, habitação, é porque através do sacrifício de Jesus, hoje, a minha família e a sua família é a habitação do Espírito Santo. Então, ei, a nossa casa é uma extensão do reino de Deus. Mas Elias, na minha casa não está acontecendo assim. Na minha casa parece que está tudo ao contrário. Então, nessa noite, você está com uma oportunidade e diante daquele que pode somar uma dobra a mais nesse cordão de 2 aí. Mas nessa noite, você tem que estar decidido a chamar o Senhor para fazer a diferença na sua família. Pastor João.